Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 31 Técnica da Espada do Dragão de 9 Cabeças Portanto, Fang Xingjian deu um passo à frente e demonstrou seu nível 30 de técnica da Espada do Urso Pardo. No início, quando os examinadores viram que ele estava apenas demonstrando um conjunto de técnicas básicas de espada da Escola de Artes da Espada, eles não pareceram surpresos. Mas quando a espada de Fang Xingjian balançou quando ele canalizou a energia vital e o sangue por todo o seu corpo, empregando seus músculos, a espada longa cortou o ar e produziu um zumbido estrondoso. Era como se cada movimento de sua espada estivesse chicoteando o ar, criando sons explosivos. Oh! A base desta técnica da espada do urso pardo é muito sólida. Embora não envolva os órgãos, ele já é o melhor entre os presentes em termos de força proveniente de seus músculos e ossos. Um examinador de barba branca riu alto e disse: pensar que há uma boa semente além de Kaunites na seleção da prefeitura deste ano. Sua compreensão das técnicas é inferior à de Kaunites, mas com apenas este conjunto da técnica da espada do urso pardo e sua compreensão de envolver seus músculos e ossos, ela já atingiu os limites que alguém poderia alcançar antes de passar pela primeira transição. Pena, uma pena. Se Kaunites não estivesse por perto, ele seria o primeiro. Depois disso, cada um dos examinadores trocou golpes com Fang Xingjian e todos pareciam muito impressionados. O jovem examinador lançou um olhar para o Wang Lin que estava ao lado dele. Quando ele viu sua classificação para Fang Xingjian, ele ficou chocado. Meu senhor, essa pontuação. Ele não conseguia entender por que daria a Fang Xingjian uma pontuação mais alta do que Kaunites. Uma pontuação perfeita logo de cara. Wang Lin balançou a cabeça e disse: eu vou te contar depois do que o terceiro estágio terminar. Até lá, vocês podem querer corrigir as pontuações que deram a ele. O jovem examinador fez mais algumas perguntas, mas Wang Lin se recusou a dizer mais alguma coisa. Isso fez com que o primeiro lançasse um olhar curioso para Fang Xingjian. Ele não conseguia entender o que havia de tão especial nele que faria com que Wang Lin lhe desse uma pontuação tão alta. No entanto, os dois só discutiram suavemente entre si. Então o resto dos examinandos desconheciam completamente isso. Assim mesmo, embora Fang Xingjian não tenha se saído tão bem quanto Kaunites, ele também se classificou como um dos artilheiros. Esta situação levou a multidão a olhar para ele com inveja. Kaunites assentiu e pensou consigo mesmo: ele realmente não é tão ruim. Apesar do fato de que ele não é capaz de controlar seus órgãos como eu sou, seu controle sobre seus músculos e ossos não perderia para o meu. A melhora deste companheiro é realmente rápida. Interessante. Nos últimos meses, tenho ensinado a ele uma lição todos os dias. Parece que isso despertou seu espírito de luta. Mas olhando para ele agora, ele provavelmente precisará se esforçar mais antes de conseguir entender melhor suas técnicas. O irmão marcial mais velho Ogden e o segundo irmão marcial Lambert sentiram que a técnica da espada parda de Fang Xingjian era muito forte. Mais forte que a deles. No entanto, uma vez que mesmo a maioria dos examinadores foi incapaz de dizer exatamente o quão forte era, eles próprios, obviamente, também foram incapazes de dizer. Nem eles podiam perceber que a técnica da espada do urso pardo de Fang Xingjian já havia atingido o nível 30. No entanto, quando Ogden viu Fang Xingjian retornando, ele ainda perguntou: Fang Xingjian, qual é o nível da sua técnica da espada do urso pardo? Ele não conseguia entender como a outra parte podia ser tão boa com apenas alguns meses de prática. Vendo que Fang Xingjian havia ignorado completamente, o rosto de Ogden desmoronou e ele começou a pensar em como fazer Kaunites lidar com Fang Xingjian em um momento posterior. Finalmente, quando as avaliações para todos os 80 participantes terminaram, o sol já estava se pondo. Embora a segunda etapa tenha terminado, além de pessoas como Fang Xingjian e Kaunites, que obviamente tiveram bons resultados, a maioria deles não sabia as suas próprias pontuações e só conseguia olhar nervosamente para os 7 examinadores. Wang Lin tossiu e disse: tudo bem, isso marca o fim do segundo estágio. Antes de prosseguirmos com a terceira etapa da avaliação, levaremos você para fazer sua refeição. Levaram o grupo de examinandos para a cantina da academia, onde já havia sido preparado um jantar suntuoso para eles. A maioria dos examinados não comia desde a manhã e já estava morrendo de fome. Fang Xingjian também esfregou sua barriga, sentindo-se extremamente faminto enquanto subia direto, pegava alguns pratos de comida e começava a comer. Ah,
Comida na Royal Academy era obviamente muito melhor do que comida na Tishou of Swords. No entanto, além de Fang Xingjian, o resto dos examinados só comeu até estar meio cheio antes de voltar sua atenção para os exames. Fang Xingjian era o único na cantina que não parava de enfiar comida na boca. Fazia meses desde que ele teve uma refeição tão satisfatória. Todo esse tempo, ele nunca foi capaz de fazer uma refeição completa, mas ele teve que continuar com sua prática de espada. Ele realmente estava faminto por comida. Um examinado que estava perto dele não conseguiu se conter e lhe deu um lembrete gentil: comer demais é ruim para a digestão e deixará seu cérebro embotado. Você ainda quer continuar participando da seleção da prefeitura? Fang Xingjian não se deu ao trabalho de se importar com ele. Com seu apetite, ele não ficaria meio cheio, mesmo depois de comer toda a comida na mesa à sua frente. Vendo que ele acabou comendo mais rápido, um examinado plebeu deu uma bufada fria e disse: eu desprezo especialmente aqueles que cobiçam ganhos mesquinhos. Fang Xingjian não se incomodou com essas palavras. Seu coração era como um iceberg. Somente quando ele se lembrasse dos eventos na cidade demoníaca ele se inflamaria. Além disso, dada sua força física, ele estava apenas pela metade com o que havia comido até agora. Quando o resto do povo, especialmente os aristocratas, viu seu comportamento semelhante ao de um refugiado, eles não puderam deixar de mostrar olhares cheios de desprezo. O irmão marcial mais velho Ogden e o segundo irmão marcial Lambert também se sentiram estranhos. Então eles pegaram seus pratos e se sentaram a poucos metros de Fang Xingjian. Em um canto da cantina, Dick e Ogan estavam sentados um de frente para o outro, e o primeiro sorriu e disse: perguntei sobre a situação na categoria espada e sabre. Kaunitz teve uma vitória esmagadora sobre Fang Xingjian. Ogan, acho que você pode começar a preparar o dinheiro para a aposta. Ogan franziu a testa e respondeu, sentindo-se um pouco impaciente: a aposta ainda não acabou. Por que você está com tanta pressa? Dick apenas disse com orgulho: não estou com pressa, mas me sentindo extremamente feliz por poder ganhar 100 de ouro de um avarento como você. Ogan olhou para ele e respondeu friamente: a seleção da prefeitura ainda não acabou. Ainda é cedo para julgar. Ah, eu já perguntei por aí. Fang Xingjian só aprendeu 3 conjuntos de técnicas básicas de espada na escola de artes da espada, Dick disse, como se não estivesse fazendo nada de bom. Além disso, nos últimos meses, ele treinava com Kaunitz em suas técnicas básicas de espada, mas sempre acabava perdendo. Na segunda etapa, sua pontuação geral também não se compara a de Kaunitz. Você realmente acha que ele ainda tem uma chance? Vendo a expressão surpresa de Ogan, Dick sorriu, ainda mais feliz. A diferença entre seus talentos nas artes da espada é extremamente grande. Enquanto Fang Xingjian tem o talento para se tornar um cavaleiro, o futuro que aguarda Kaunitz é a segunda ou terceira transição de trabalho. Os dois não pertencem ao mesmo mundo. Ogan, sua percepção ainda é tão ruim quanto antes. E seu temperamento ainda é tão imprudente quanto antes, me desafiando a fazer uma aposta com você sem nem saber de nada. É melhor você mudar seu problema de ser mal-humorado e imprudente. Ogan estava com tanta raiva que se levantou e se virou para sair, não desejando ver mais a expressão orgulhosa de Dick. Quando ele se deparou com Fang Xingjian que estava comendo sem parar, de repente ele teve dúvidas, imaginando se ele o havia julgado erroneamente. Naquele momento, Kaunitz, Bárbara e os outros não estavam juntos. O próximo estágio dependia do desempenho do indivíduo e não tinha nada a ver com outras pessoas. Cada um deles fechou os olhos e descansou, recuperando energia em preparação para a corrida final para lutar pelo primeiro lugar na seleção da prefeitura. Nesse momento, a notícia veio de um dos examinados. Você ouviu? Esse colega Robert realmente tirou nota máxima na etapa anterior. O que? Notas completas. É óbvio que ele faria. Ele já tem as habilidades de quem passou pela primeira transição. É totalmente normal para ele tirar nota máxima nos testes direcionados à nossa faixa etária. Isso é tão injusto. Como eles puderam deixar um cavaleiro participar da seleção da prefeitura conosco? Na mesa ao lado deles, Robert revelou um sorriso orgulhoso. No entanto, Kaunitz e os outros estavam franzindo a testa. A diferença entre quem já passou pela primeira transição e quem ainda não passou ainda é muito grande. Sendo assim, a única coisa que pode ser feito é brigar pelo segundo lugar e conseguir mais recursos depois de se matricular na academia. Pensando nisso,
Kaunitz e os demais foram acumulando energia aos poucos, passando pelos preparativos finais para a etapa final do exame. Eles sabiam mais informações sobre as 10 primeiras posições em comparação com os outros examinandos. Embora todos entre os 10 primeiros pudessem se qualificar como cavaleiros, a quantidade de carinho, recursos e atenção recebida pelo primeiro e pelo 10º lugar seria em uma escala completamente diferente. Isso foi especialmente verdade em relação à escolha de um mentor para habilidades e especialidades. Quanto maior a classificação, mais vantajoso era para a pessoa. Era como rolar uma bola de neve. Uma pequena diferença de classificação poderia resultar em uma lacuna cada vez maior de poder entre duas pessoas. Após a refeição, para a terceira etapa, eles ainda ficaram divididos nas 5 categorias. Os da categoria espada e sabre foram levados para uma sala de treinamento do tamanho de um campo de futebol. Ao entrar, sua atenção foi atraída pelas inúmeras imagens nas paredes de pedra da sala de treinamento. Eles representavam um homem carregando uma espada longa, demonstrando posições de espada. Era um conjunto de técnicas de espada gravada nas paredes de pedra. Justo quando todos estavam cativados pelos desenhos da técnica da espada nas paredes, a voz de Wang Lin soou. Há 101 murais no norte, sul, leste e oeste da sala, registrando 2 conjuntos de técnicas de espada. A avaliação da terceira etapa é muito simples. Cada um de vocês simplesmente precisará selecionar um conjunto de técnicas de espada e aprendê-lo. A qualquer hora antes da meia-noite de hoje, todos vocês, por favor, sintam-se à vontade para vir e serem avaliados na sala ao lado. Após a meia-noite, aqueles que não comparecerem para a avaliação serão automaticamente tratados como desistentes. Vamos determinar seus resultados para este estágio com base no grau em que você aprendeu a técnica. Ouvindo as palavras de Wang Lin, todos os presentes abriram sorrisos amargos. Para dominar uma técnica comum, mesmo que houvesse um professor para fornecer orientação passo a passo, levaria alguns dias ou até algumas semanas para atingir o nível 1 da habilidade. Para aprender a técnica inscrita nas paredes de pedra, uma pessoa comum provavelmente levaria mais do que alguns meses. Além disso, os examinandos tinham apenas um pouco mais de 6 horas disponíveis. Mesmo que cada um dos examinados aqui fosse a nata da cultura, ainda havia muitos obstáculos pela frente. Vendo que a maioria das pessoas estava desanimada e desanimada, Wang Lin lhes deu um lembrete gentil: não esperamos que você o domine completamente, mas pegue o máximo que puder. O objetivo principal é avaliar seu talento e capacidade de aprendizado antes de atribuir a classificação de acordo. Portanto, não há necessidade de se sentir abatido. Apenas faça seu melhor. Depois de dizer sua peça, ele saiu com a maioria dos examinadores, designando alguns membros da equipe para ficar de olho nos alunos e evitar casos de trapaça, como entrar em contato com pessoas de fora ou discutir entre si. Kaunitz não disse um único mundo, mas foi direto ao primeiro mural e começou a estudá-lo de perto. Ele pensou, consigo mesmo, com meu talento, contanto que eu dê um passo de cada vez e seja capaz de me apresentar como de costume, definitivamente emergirei como primeiro na categoria espada e sabre. Mas para ultrapassar Bárbara e os demais, e conseguir uma boa classificação na avaliação geral, ainda é preciso um pouco de sorte. Apenas quando ele estava pensando sobre isso, de relance, ele percebeu que o conjunto de técnicas de espada na parede era extremamente complicado e difícil de entender. Mesmo que fosse ele, seria improvável que ele conseguisse pegá-lo em 6 horas. Os demais examinandos também começaram a aprender, mas como não sabiam nada sobre as técnicas desenhadas nas paredes, só podiam escolher uma aleatoriamente, sem saber qual era mais difícil e qual era mais fácil. Mesmo quando Kaunitz estava aprendendo, ele não podia deixar de pensar: droga, o que esses examinadores estão pensando? E pensar que eles trouxeram um conjunto tão difícil de técnica de espada. Só então, ele percebeu que alguém já estava indo para a segunda parede. Você deve estar brincando comigo. Quando ele virou a cabeça, ele viu que Fang Xingjian já havia olhado por cima da primeira parede e já estava indo para a segunda. E na mente de Fang Xingjian, outra linha apareceu em sua coluna de técnicas. Técnica da espada do dragão de 9 cabeças, 5%. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 32 Aprendizado rápido. Este conjunto de técnica de espada é chamado de técnica da espada do dragão de 9 cabeças. Fang Xingjian ficou na frente do segundo mural enquanto estudava. Comparado ao primeiro set, este teve um nível de dificuldade um pouco maior.
A pessoa no mural exibia muitas posturas inacreditáveis, torcendo e contorcendo seu corpo em posturas inimagináveis, como se estivesse praticando a yoga da terra. Embora este conjunto de técnicas de espada fosse um pouco difícil, ele só analisou por 3 minutos antes de caminhar para o próximo mural. Técnica da espada do dragão de 9 cabeças - 10%. A dificuldade do terceiro mural aumentou novamente. A figura masculina no mural constantemente entrelaçava suas mãos, pernas, ombros e cintura, exibindo várias posturas além dos limites de um ser humano comum, e girando implacavelmente, como uma cobra. Fang Xingjian passou 5 minutos neste mural antes de passar para o quarto. Assim, Fang Xingjian gastou um total de cerca de meia hora para percorrer cerca de 25% dos murais. Neste momento, Kaonitz estava apenas começando seu segundo mural e movia sua espada de acordo com os movimentos descritos nela. Os movimentos de Fang Xingjian facilmente despertaram a atenção de todos os examinados. Era como se cada um de seus movimentos fizesse as pessoas olharem em sua direção. Ver seus movimentos rápidos fez muitos dos examinados entrarem em pânico. Vendo como Fang Xingjian estava se movendo em direção a outro mural, o irmão mais velho Marcial Ogden não aguentou mais e gritou: Fang Xingjian, o que diabos você está tentando fazer? Você está afetando a todos nós. Fang Xingjian nem mesmo virou a cabeça, mas continuou a estudar os murais. Ele nem se deu ao trabalho de responder a Ogden. Ogden não pôde deixar de repreendê-lo. Kaonitz está apenas no segundo mural, mas você já foi tão à frente. O que você está tentando fazer? O que você está fazendo é apenas tentar afetar nosso exame. Com as palavras de Ogden, a maior parte da atenção dos examinados foi capturada, e eles olharam para Fang Xingjian com um leve olhar de desprezo. Vendo que Fang Xingjian continuava a ignorá-lo, ele gritou para um dos vigilantes que estavam ao lado: Senhor, Fang Xingjian está afetando a todos nós. Você poderia dizer-lhe para levar a sério sobre aprender a técnica da espada? O vigilante franziu a testa enquanto se aproximava de Fang Xingjian, dizendo: suas ações realmente despertam a suspeita de que você está tentando afetar os outros examinados. Fang Xingjian sorriu levemente. Antes de vir para cá, ele já havia feito sua pesquisa. Com seu talento, não era um problema para ele se tornar um cavaleiro, mas o ponto crucial era quanto de seu talento ele poderia revelar. O que também levantou a questão de quanta aceitação e tolerância a Royal Academy mostraria para alguém com um nível fenomenal de talento para se tornar um cavaleiro. Fang Xingjian queria entender esse ponto, e foi por isso que ele reuniu informações sobre muitos casos relevantes. Na história do Império, houve inúmeros gênios surgindo sucessivamente, e entre eles também havia vários cujo talento fenomenal era bem conhecido de todos. Por exemplo, 50 anos antes, na região sudeste do Império, havia um gênio extraordinário. Dizia-se que ele começou a praticar artes marciais aos 15 anos de idade e que, como plebeu, passou apenas 10 meses para se tornar um cavaleiro. No entanto, seu final não foi bom, pois ele não aceitou o ramo de oliveira, que lhe foi oferecido pelos aristocratas. No final, seus 4 membros e suas vértebras ficaram aleijados, e ele acabou como um deficiente inútil. Naturalmente, o culpado mais tarde foi pego e decapitado pelo Império. No entanto, ninguém sabia exatamente quem tinha sido o cérebro por trás do ataque. Em outro exemplo, entre os cavaleiros reais da Academia Real na capital do Império, Dong Fanglin passou na seleção nacional para se tornar um cavaleiro real e foi reconhecido como um gênio de renome mundial. Essa pessoa começou a praticar artes marciais aos 5 anos de idade, e dizia-se que seu recorde mais incrível levava apenas 2 horas para aprender um conjunto de técnicas de lança. Depois disso, meio ano depois, ele conseguiu trazer um conjunto de técnicas de lança do nível 1 para o nível 15. Fang Xingjian reuniu muitas informações sobre gênios do passado. Alguns desses gênios caíram, enquanto outros alcançaram sucesso meteórico. Não dependia apenas das diferenças de talento, mas também de suas origens, personalidades e outros fatores. Portanto, ele havia feito uma conjectura grosseira em relação ao nível de tolerância da alta administração da Academia Knight. Usar 6 horas para dominar um determinado conjunto de técnicas de espada é definitivamente algo que os examinadores seriam capazes de aceitar. Tal talento, embora raro no Império, não era inexistente. Algo desse nível receberá reconhecimento absoluto,
ao mesmo tempo não sendo aterrorizante o suficiente para que outros queiram controlá-lo ou suprimi-lo. Embora estivesse bastante confiante em seu plano, Fang Xingjian refletiu sobre isso por muito tempo. No entanto, ele ainda se sentia nervoso agora que estava enfrentando a situação real. Era por isso que ele planejava terminar de aprender um conjunto de técnicas de espada no menor tempo possível e depois fingir desistir. Depois disso, ele passaria o tempo restante fingindo que estava estudando outro conjunto de técnicas de espada. Assim, ele aprenderia silenciosamente 2 conjuntos de técnicas de espada, mas para outros parecia que ele estava totalmente focado em dominar um único conjunto de técnicas de espada em 6 horas. Portanto, quando confrontado com a pergunta do vigilante, Fang Xingjian respondeu: "Eu só quero ter uma ideia geral desses conjuntos de técnicas de espada antes de decidir qual das duas aprender." A resposta de Fang Xingjian foi muito razoável, então o vigilante não conseguiu responder. Ele apenas assentiu. Embora o Geden não pudesse aceitar isso, já que o vigilante não havia dito nada, ele não se atreveu a procurar problemas. Depois disso, Fang Xingjian sentiu que parecia ter se acostumado gradualmente ao estilo da técnica da espada do dragão de 9 cabeças. Sua taxa de aprendizado via observação ficou cada vez mais rápida, e ele finalmente passou por todos os murais da técnica da espada do dragão de 9 cabeças em apenas 20 minutos. No mesmo momento, Kaonitz estava apenas em seu quarto mural, enquanto Lambert e Ogden ainda pairavam em seu segundo mural. Depois disso, Fang Xingjian fez algo completamente inesperado para todos os outros. Ele caminhou em direção aos murais de outra técnica de espada. O que? Kaonitz finalmente não conseguiu segurar mais enquanto inclinou a cabeça, olhando para Fang Xingjian. O que esse sujeito está tentando fazer? Ogden riu friamente, enquanto balançava a cabeça e dizia, deliberadamente tentando agir de forma misteriosa, perdendo tempo. Ele silenciosamente comentou em seu coração, com alegria, a maneira como Fang Xingjian está agindo agora, tão loucamente, ele pode nem estar capaz de entrar no top 10. Se for esse o caso, minhas chances de me tornar um cavaleiro serão maiores. Lambert estava cheio de preocupação quando lançou um olhar para Fang Xingjian. O que está acontecendo com ele? E justamente naquele momento, Ogan, que estava observando ao lado, finalmente não aguentou mais e interveio. Dick, aquele que apostou com ele, riu, esse sujeito está muito nervoso. Ogan, lembre-se de que você me deve 100 de ouro. Ogan caminhou até Fang Xingjian e falou friamente com ele. O que está acontecendo com você? Você passou 1 hora analisando a técnica da espada do dragão de 9 cabeças. Por que você não está fazendo bom uso do seu tempo para continuar com isso, mas veio aqui em vez disso? Você sabe que você está apenas perdendo tempo fazendo isso. Você acha que a seleção da prefeitura é algum tipo de jogo? No final de seu discurso, sua voz e semblante eram rígidos e severos, seus olhos cheios de tristeza. Fang Xingjian lançou um olhar estranho para Ogan, sem entender por que Ogan estava sendo tão gentil e lembrando-o. No entanto, não havia como ele desistir da chance de aprender outro conjunto de técnicas de espada e, portanto, ele usou a desculpa que havia preparado muito antes. Esse conjunto de técnicas de espada não combina muito comigo. Eu mesmo, tendo a pegar técnicas de espada que me chamam a atenção muito mais rápido. Que porcaria! Ogan apontou diretamente para um outro lado enquanto continuava. Volte e aprenda a técnica da espada do dragão de 9 cabeças, não perca mais tempo. Seus olhos estavam cheios de dor. Fang Xingjian franziu as sobrancelhas enquanto dizia, isso não deve ter nada a ver com você. Ao dizer isso, ele viu um brilho frio de luz piscando nos olhos de Ogan e imediatamente gritou em voz alta, ei, essa pessoa não tem direito de interferir durante os exames, certo? O vigilante que estava por perto por algum tempo virou o olhar na direção deles e disse a Ogan, senhor, por favor, comporte-se com dignidade. Ogan olhou para os vigilantes na área. Embora a outra parte fosse apenas um membro comum da equipe, nem mesmo um cavaleiro, ele de fato não tinha o direito de interferir nas decisões dos examinados. Portanto, ele apenas olhou para Fang Xingjian friamente enquanto cuspia, chafurdando em degeneração. Depois de dizer isso, ele sacudiu as mangas e saiu, como se não quisesse ver o que Fang Xingjian continuaria a fazer. Ele deixou o local de exame imediatamente, fazendo Dick, que estava ao lado, cair na gargalhada, usado como um símbolo de paz. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar dele.